E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, espero que vocês estejam também. Bem-vindos aqui a este canal com mais um vídeo sem edição, sem nada. É eu aqui, nu e cru. Não, nu e cru não. Nu e cru é uma expressão, né? Eu não estou nu, graças a Deus. Isso aqui é um canal da família brasileira. Eu estou de Insider, inclusive, mas já não tem propaganda da Insider, prometo pra você. Mas sabe, né? Se vai comprar na Insider, usa o cupom Bibotalk. Só pra dizer pra vocês aí que é isso. Mas olha só, galera, esses vídeos aqui que eu apareço pra reagir, pra trazer algum comentário, e é isso, sem edição, sem nada. Eu quero pensar com vocês hoje, eu quero reagir a um vídeo de um evangelismo que aconteceu num ônibus e foi filmado. E esse vídeo tem algumas camadas, algumas divertidas, outras que faz a gente pensar. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre evangelismo em locais públicos. Pensar com você. Primeiramente, começar pelo óbvio. Eu acredito que a fé cristã tem que ser pregada, proclamada, né? É ir por todo mundo e pregar o evangelho. Acredito na mensagem que o cristianismo carrega, que na verdade essa mensagem é uma pessoa, é Jesus Cristo. Nós pregamos uma pessoa viva, a nossa mensagem é viva, é o verbo encarnado, é o Deus que se fez carne. Então sim, precisamos pregar a mensagem da fé. Eu não sou contra discursos públicos em locais públicos, discursos de fé em locais públicos. Eu não sou contra, acredito que a nossa fé precisa ser propagada. Eu acredito que a fé cristã, ela é boa, e não somente porque ela é boa, eu acredito que ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida, porque a fé cristã está ancorada naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, sim, nós anunciamos a fé cristã, nós anunciamos o evangelho, as boas novas, porque acreditamos que Jesus Cristo é o rei do universo e que ele pode reinar sobre todas as vidas que se entregarem a ele, né, pela fé. Então a gente acredita nessa mensagem e a gente programa, a gente propaga essa mensagem e fazemos programas para propagá-la. Pronto, para aproveitar que eu errei ali, já encaixei aqui um significado. Mas galera, então, é importante eu dizer isso para vocês, eu não sou contra isso. Inclusive, deixa eu contar uma história para vocês. Em 2008, aproximadamente, a gente recebeu, numa faculdade onde eu trabalhava, um senhor que passava um tempão do seu dia evangelizando com panfletos evangelísticos nos ônibus da cidade de Joinville. E, cara, foi muito bonito, assim, aquela história daquele irmão realmente me encantou, assim, pela beleza. Ele acredita mesmo, sabe, que o evangelho é uma boa nova e tal. Acontece que eu fui olhar um pouquinho a qualidade dos panfletos evangelísticos que ele estava utilizando e eu achei bem ruim a qualidade teológica, a qualidade de escrita, enfim. E aí eu fui até numa loja evangélica aqui da cidade, comecei a olhar os panfletos evangelísticos e tal. E realmente os panfletos ruins, com escritas ruins. E geralmente eles tinham uma marca, uma característica, esses panfletos. É o seguinte, olha, mano, aceita Jesus senão tu vai pro inferno. Uma pregação meio que antigamente eu chamava de teologia do cagaço. É aquela teologia que quer te botar medo, entendeu? Olha, aceita Jesus, senão você vai pro inferno mesmo. E eu fiquei assim, poxa, mano, o cara tem... É tão bonito ver a devoção dessa pessoa, mas entregando um material ruim, com uma teologia ruim. Não que eu queira negar agora o inferno, não é nada disso, gente. Não estou negando o inferno, não estou negando que haverá um juízo de Deus do fim dos tempos, não é nada disso, tá bom? Só que eu não acredito que esse seja um bom discurso evangelístico, assim como uma arrancada. Olha, você está fazendo coisa errada? Vem para Jesus para fazer a coisa certa e ir para o céu. Não acho que evangelho seja isso. Entende? O que aconteceu? Como eu estava inflamado pelo amor daquele irmão, né, de evangelizar e tal, eu falei, mano, eu tô achando os panfletos dele ruim, vou escrever os meus panfletos. Em 2008 lançou o filme O Cavaleiro das Trevas. E eu escrevi um panfleto chamado A Morte do Coringa. Eu não achei esse panfleto, eu procurei aqui antes de gravar o vídeo. E, cara, e foi muito legal, a gente entregou nos cinemas. Só que a gente entregou nos cinemas aqui de Joinville, uma galera pediu o arquivo, fez em outras cidades. Quem me acompanha desde este tempo aí? Que nós fazíamos panfletos evangelísticos e entregávamos pelos cinemas do Brasil. Eu achei um aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu achei o do filme do Superman que a gente fez, olha só, Conheça o Superman, onde eu faço uma introdução, né, à história de origem do Superman, mas eu mostro quem que é o verdadeiro Superman, né? Ou seja, que é Jesus Cristo. E aí eu apresento Jesus Cristo e tal, e entreguei também, quando saiu o filme do Zack Snyder no cinema, lá estava eu entregando o panfleto. Ó, você pode pausar para ler o conteúdo e tal. E eu também fiz um panfleto sobre aquele filme 2012, né, sobre o fim do mundo e tal, sempre apresentando o evangelho e tal, mas utilizando a cultura pop para ser entregue nos cinemas. Cara, foi muito legal.
Foi muito legal. Assim, a gente teve até alguns resultados, assim, que a gente ficou sabendo, fora, né, as sementes que a gente plantou e tudo mais. Então, assim, eu não sou contra pregação em transporte público, entende? Só que eu acho que precisa ser bem feito, acho que tem que ter um discurso que realmente não seja agressivo de alguma maneira, entende? E que às vezes até, dependendo do tom, acho que tem que ter, sabe, uma percepção. Como assim um discurso agressivo? Eu acho que a gente começar um discurso evangelístico com o inferno, eu acho agressivo. Eu acho que, inclusive, não é nem o modelo que o Novo Testamento nos ensina. Mas, enfim, vamos analisar, gente, um pouquinho o que aconteceu aqui nessa filmagem. Quero mostrar para vocês. Então é isso, né? Um pastor entrou pregando no metrô, dizendo quem vai e quem não vai para o inferno. E o cara fez o que todo mundo queria fazer. Galera, é o seguinte, eu não entrei nos comentários desse vídeo, eu recebi ele, já pedi pra minha editora cortar os palavrões, tem muito palavrão nesse vídeo, porque a pessoa que se indigna com o pregador, ela fala muitos palavrões, mas olha, ela falou algumas coisas interessantes, e é isso que eu queria que você ouvisse. Então os palavrões eles estão tampados e tal, mas vamos prestar atenção em algumas coisas, vamos lá, olha só isso aí. Trabalhei também um dia, 2 dias, amigo. Que saco, meu irmão! Tu passou o caminho todo ameaçando todo mundo do inferno! Tu não trouxe uma palavra de amor, de carinho, de afeto! Vai tomar... Fala de mulher, mano. Puta... Que inferno, cara! Vai se f... meu irmão! Rapaz. Rapaz, a palavra não vai parar. Não gosto de mulher. Opa, o microfone estava desligado. Mas vamos lá. Percebe então que tem uma pessoa exaltada que está, sabe, de forma inflamada, discutindo com o pregador aí no metrô. E tem um cara muito aleatório no fundo. Ô pastor, o senhor não gosta de mulher, não? Esse eu achei o aleatório do rolê. Mas, cara, ele começou a falar umas coisas assim que eu acho que já... tem 2 pontos que eu queria ressaltar aqui nessa primeira parte do vídeo. Que, de fato, o cara, ele tá assim, mano, você não trouxe uma palavra, sabe, de esperança, uma palavra agradável, entende? Você já chegou aqui dizendo quem vai ou não pro inferno, aí xingando o cara e tal. E aí percebam que o pregador, ele diz o seguinte, a palavra não vai parar. Então, de fato, esse pregador acredita que o que ele está pregando é a palavra de Deus e que é dessa maneira mesmo, que a gente tem que chegar nos locais públicos já dizendo quem vai ou não para o inferno. Isso partindo do pressuposto de que quem está berrando aí no vídeo esteja certo, né? Então, o que acontece? Eu achei interessante esse ponto. Será que a gente deve insistir quando há uma manifestação desse ponto? Não sei, eu não tenho a resposta. Eu pararia, porque eu percebi que estava causando um desconforto, inclusive, nas pessoas que estavam ali ao redor. A palavra não vai parar. Mas será que eu deveria continuar pregando diante disso, desse desconforto que eu estou causando? Eu não tenho a resposta. Deixo para vocês responderem no comentário, entende? Não sei, eu talvez pararia, mas será que eu também estaria fazendo certo? Cedendo a uma pressão externa? Não sei. Mas pelo conteúdo ali é o seguinte, entende? Ó, cara, você não trouxe uma palavra, entendeu? Você não trouxe uma palavra, é só, né, julgando as pessoas. E o cara fala, a palavra não vai parar. Enquanto o aleatório belo, o pastor não gosta de mulher, não? Achei meio aleatório isso. Vamos continuar. Não, pastor, não vai parar. O caminho todo é muito proscrito, meu irmão! Não tem uma palavra decente! Não tem uma dignidade pra falar p*** nenhuma! De amor, de ternura! Jesus falou várias coisas iradas! Tu chega aqui ameaçando do inferno todo mundo! Todo mundo vai pro inferno e tu vai pro céu! Porque tu é o dono da verdade, seu p***! Vai tomar no teu... Cara, então, tem muitas camadas ali, né? Tem muitas camadas. Percebam, Jesus falou várias coisas iradas e você entrou aqui ameaçando todo mundo. É isso que ele fala? Jesus falou várias coisas iradas. Eu vou voltar nessa parte aqui, gente. De amor, de ternura! Jesus falou várias coisas iradas! Tu chega aqui ameaçando do inferno todo mundo!
Jesus falou várias coisas iradas e você chega aqui ameaçando todo mundo com o inferno e tal. Galera, assim, esse rapaz, esse homem que está indignado, ele tem alguns pontos que eu concordo com ele, assim. Eu, de fato, primeiro também fala que o pregador estava berrando, então eu não sei se esse é o melhor caminho também, porque às vezes as pessoas estão cansadas ou já estão, sabe, irritadas porque estão indo para os seus trabalhos que não gostam e alguém berrando no metrô. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, talvez eu esteja errado nesse ponto, eu não faria esse método evangelístico, mas talvez eu esteja errado nesse ponto. O que você acha? Você acha legal? Você que é cristão aí, alguém berrando no ônibus, sem indo trabalhar, ou você voltando cansado do trabalho e alguém berrando? Aliás, tem outro ponto também, né? Pessoas de outras religiões também podem estar berrando e tal. E você acha legal e você acha um bom modo para evangelizar? Não sei. Não sei, eu particularmente não gosto, mas aí eu acho que entra só na questão de gosto pessoal mesmo, e também não é o tipo de coisa que eu faria, né? Mas vamos lá, galera. Vamos lá. Jesus falou várias coisas maneiras e você chega aqui ameaçando todo mundo. Eu acredito que esse discurso da teologia do cagaço, acredito que esse discurso que já chega falando do inferno e julgando as pessoas, não acredito que seja o caminho, sabe? O primeiro contato que as pessoas têm que ter com o evangelho. Claro que a gente está no Brasil, um país onde o cristianismo é muito difundido, um país de forma predominante católica e evangélica, então a religião cristã é dominante no Brasil, então a maioria das pessoas elas têm um certo conhecimento. Agora, mesmo assim, a maioria das pessoas não são praticantes da fé cristã, então eu não acredito que essa seja a melhor abordagem. Bíblia, mas a Bíblia fala, né, exorta, né, ou melhor, admoesta contra o pecado, a Bíblia fala do inferno, Paulo fala de pessoas que não entrarão no reino dos céus. De fato, a Bíblia tem listas, né, de vícios, a Bíblia tem sentenças, né, ou seja, não entrarão no reino dos céus quem faz essas coisas e tal. De fato, a Bíblia tem. Agora percebam, esse discurso mais inflamado, ou esse discurso mais admoestativo, ou parenético, né, como a gente diz aí na exegese, ele é para a igreja. Ele não é para evangelismo. Eu até pedi para o GPT aqui, sim, eu pedi para o GPT fazer isso para mim, para me poupar um tempo, para ele fazer uma relação das pregações que nós temos em Atos dos Apóstolos, tá? E pelo que a minha memória está me dizendo, o GPT fez um bom trabalho aqui. Lembrando, o GPT ele é bom em coisas básicas, em coisas mais profundas ele patina bastante, tá? Mas para coisas básicas ele é bom. E aí, gente, tu passando o olho nos discursos que nós temos no Evangelho de Atos, ou melhor, em Atos dos Apóstolos, que é uma continuação do Evangelho de Lucas, cara, é impressionante que o conteúdo das pregações, ele não é ameaças contra as pessoas que estão ouvindo, mas são discursos que apresentam Jesus como Messias, entendeu? Ou seja, Jesus que está unindo judeus e gentios, é a cura que apresenta Jesus como o Senhor, entende? Jesus como a única salvação. Sim, temos o lance da obediência, né? Que devemos obedecer a Deus e não aos homens, tá? Tem a história de Israel que culmina em Jesus. Cara, se você for olhar os discursos, mais de 10 discursos e pregações que nós temos em Atos, é isso, Jesus é o Messias, é o cumprimento das promessas, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, Deus salva judeus e gentios, entende? Deus desconhecido é o Criador revelado em Jesus Cristo que julgará o mundo, há um julgamento cósmico, isso não se nega, mas, cara, é impressionante como a mensagem do evangelho, como a mensagem dos discursos na igreja primitiva era apresentando Jesus, o amor de Deus. E esse cara, ele fala uma coisa muito séria. Mano, Jesus falou um monte de coisa irada, e você vem aqui só ameaçar com o inferno. Mas é claro que Jesus também teve palavras de juízo contra Israel, contra a sua audiência. Mas lembrando, era para os religiosos. Era um discurso potente de Jesus contra os religiosos. Entende? Para os não religiosos, era a ternura que Jesus mostrava. Era o convite de descansar nele, entende? Era o perdão dos pecados. Então eu não acredito, gente, que o melhor discurso evangelístico seja chegar no metrô e berrar coisas sobre o inferno, sobre quem vai ou não
para o céu. Não acredito. Acredito que nós podemos mostrar o evangelho falando do amor de Deus, mostrando que há perdão. Sim, você pode falar de pecado, não tem problema, mas então você fala do pecado de maneira coletiva. A humanidade se afastou de Deus. O homem, o ser humano, ele é um pecador que está afastado do seu Criador. Por isso, né, esse vazio que você sente, pode até ter um discurso mais emocionado, quem sabe, entendeu? Mas é isso, apresentar o Salvador, o Rei do mundo. Entende, galera? Então eu acredito que eu não ouvi o discurso desse irmão, mas a julgar pelo outro que estava berrando ali, indignado, né? Parecia que esse pregador estava no metrô pregando um julgamento, um juízo divino. E eu acredito nisso, pessoal, porque é a tônica da maior parte dos evangélicos, até mesmo nas redes sociais. Basta acontecer alguma tragédia, já tem crente. E é muito triste que esses crentes vão, inclusive, nos comentários ali do jornal e tal. É isso mesmo, é o fim do mundo, Jesus já está punindo as nações, entendeu? Isso já é o cumprimento de Apocalipse, é Deus punindo e não sei o que lá, é Deus já mostrando sinais e tal. Então o crente adora uma desgraça, o crente adora jogar as pessoas no inferno, o crente adora anunciar o juízo divino. Eu só não vejo isso nos discursos e pregações na igreja primitiva. O anúncio de juízo era dentro do contexto eclesiástico, entende? Então eram cartas escritas para a igreja, entende? Porque para os de fora, para aqueles que não estão na igreja, nós anunciamos o amor de Deus, o compromisso de Deus em salvar o pecador. É isso que a gente faz. Então, e aí, o que você acha? Qual é a sua opinião sobre as coisas que eu levantei aqui? Me fala nos comentários, tá bom? Gente, para encerrar, nesse sábado, tá bom? Nesse sábado, Fé em Meio à Crise, 7 de junho, eu, Cacau Marques, Guilherme Nunes e Luiz Henrique estaremos aí num BTD em Belém do Pará. Ainda temos vagas, aliás, tem muita vaga, né? Infelizmente a galera não aderiu tanto ao evento, não sei porquê. É um evento maravilhoso, baratinho, com comida e essa turma toda aí palestrando pra você quase um sábado inteiro. Eu espero vocês, tá bom? É isso. Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. Comenta aí, dá aquele like, se inscreve no canal, ajuda nós, vai, ajuda nós.